todas as cantoras que eu admiro me influenciaram, né? Isso é uma coisa importante. Por exemplo, eu amo o canto da Ella Fitzgerald, da própria Sarah, da Billie Holiday, demais, mas eu não sou uma cantora negra americana, eu sou uma cantora branca brasileira. Então isso faz uma diferença muito grande. Nem eu tenho a intenção de imitá-las, até porque é uma coisa tão longe, que seria assim, soaria completamente fake, é uma coisa que é muito longe de mim. O canto foi uma coisa sempre tão presente na minha vida, uma coisa impressionantemente presente, que eu acho que foi quando eu tive que decidir o quê? Que eu teria que ser alguma coisa, mas eu já era cantora. Então, acho que era aquele preconceito de que você virar cantora era uma coisa muito instável na vida, né? O que mamãe ia pensar, aquela coisa mais pela instabilidade real, mas não pela minha decisão, porque eu já estava fazendo licenciatura em música e fazia licenciatura exatamente porque na época não havia uma escola de canto tão forte, tão embasada aqui o suficiente para que eu optasse por canto. Não que eu não quisesse fazer, mas eu preferi optar na época até da faculdade por licenciatura em música. Então, se você me perguntar o dia que eu decidi, eu não sei, sinceramente eu não sei. O que eu sei é que eu sempre fiz parte de grupos corais, não é à toa que na minha adolescência já estava indo para a Europa cantar com o Centro Educacional de Niterói. Eu tinha um quinteto vocal também, que fazia parte de muitos festivais. Então, não sabe que eu não sei o dia que eu decidi? Não sei, eu sei que eu sempre cantei. As minhas maiores influências aqui no Brasil, a Elis, obviamente, mas muito mais Elisete Cardoso. Por incrível que pareça, ela tinha uma voz tão perfeita, não tinha buraco nenhum, era uma coisa impressionante. A elegância que ela tinha, o som que ela tirava era uma coisa impressionante. A Elisete, para mim, é a grande cantora do Brasil. E as minhas maiores influências, né, são a Úrsula Drusiak, a Flora Purim, a Shirley Horn, a Beth Carter. Enfim, até são cantoras assim, vamos dizer, menos convencionais, vamos dizer, jazzisticamente falando, né, mas foram pessoas que me influenciaram muito, muito mais. A Flora, demais. Eu acho que... E a própria Úrsula também, pelo range, né? Pela extensão que ela tem. Eu aprendi muita coisa com ela. Mas a Flora, a Úrsula e a Shirley Horn, aquele atraso que a Shirley tem, aquela calma que ela tem em dividir. Eu gosto muito dessa coisa da divisão, gosto muito de bateria e, ao mesmo tempo, gosto muito... eu ouvi muito trompetistas, o Miles, o próprio Chet Baker, o Soloff. Então, engraçado, eu penso musicalmente como instrumento de sopro, uma coisa engraçada. Acontece comigo essa coisa do fraseado, até o fato de terem, enfim, dessa coisa de terem me chamado de jazz singer, dessa coisa ter sido até importada pelas revistas, pelos reviews, né, e tudo, até muito pelo meu fraseado. Obviamente que eu ouvia Ella Fitzgerald, a própria Sarah Vaughan. A ela eu ouvia demais na minha adolescência, naquelas gravações da Riverside, da Milestone, da Pablo, da Fantasy, né, para onde eu nunca ia imaginar que um dia, em 2000, estaria com um disco lançado pela mesma gravadora que lançava esses discos, né? Isso é uma coisa tão maluca. Eu ia lá para as lojas de discos lá em Niterói, na minha adolescência, eu via Joe Pass, aqueles LPs preto e branco, né? E eu sempre gostei de instrumento de sopro e bateria. E isso foi uma coisa que sempre me norteou, a sonoridade da voz e divisão. Eu sempre gostei de atrasar muito, mas chegar junto, mas mexer muito com divisão. E eu acho que a Flora foi a pessoa que, para mim, quebrou essa barreira, né? Uma cantora branca, não americana, não é? E que tinha um fraseado extremamente pessoal e livre, né? Eu acho que eu estou falando até dessas pessoas porque tem uma liberdade de expressão bastante grande, né?
Não é essa coisa meio do scat singing, que não é, inclusive, até a minha praia, né? É uma coisa muito mais do fraseado e da sonoridade. Eu não tenho nenhuma preocupação de ficar tendo que mostrar minha voz, até onde a minha voz vai, essa coisa do virtuosismo. Realmente não. Mas o que acontece? Às vezes, quando eu estou ensaiando mesmo, enfim, sozinha, né? Pensando nos temas, no que eu vou fazer, como eu vou cantar, para, enfim... novas experiências, novas coisas, de repente, assim, rola, é uma música. Às vezes é o repertório que... É a música que te inspira a sonoridade, ela que te traz a cor da interpretação. Então, eu vou muito por aí. Eu não fico realmente preocupada que aqui, nessa música, eu tenho que mostrar para lá, para cá. Não, não é. Eu acho que é a música que inspira para mim tudo isso. Eu parto da música, eu vou partir da minha voz. Senão, se for partir da voz, eu não preciso da música. Eu vou e começo a emitir sons e emitir notas, escalas, mas não é por aí. Eu acho que é o som, o Masquenada, por exemplo, que eu sempre cantei, eu fui, vamos dizer, fazendo o Masquenada evoluir na minha vida, porque eu não comecei cantando Masquenada dando os agudos, fazendo sons dos mais variados, com cuíca, mas foi uma coisa que foi acontecendo, foram acontecendo nos shows, e aí eu falei, ih, que legal, ficou bacana. Eu acho que é por aí, eu não trago a técnica e a minha capacidade virtuosista para eu ter que mostrar e ter que provar alguma coisa. Em nenhum momento eu me preocupo com isso. Esse não é o meu foco. Esse não é o meu foco. Essa coisa da pirataria é uma coisa tão ruim, mas ao mesmo tempo, sabe o que eu sinto? Não é o que eu acho. O que eu sinto é que acho que existe uma vingança histórica aí em relação à indústria, que não é necessariamente de fulano, beltrano, ou que, enfim, do fato do disco estar caro ali no final, na loja, porque a gente sabe que tem o jabá daqui, da rádio, fulano, beltrano. Mas eu não penso nisso. O que eu penso é que existe, acho que uma revolta em grande porte, né, como nunca houve, disso tudo para que haja uma democratização sonora, né? O que eu não concordo em nenhum momento é o fato do os criadores das criaturas e as pessoas que cantam essas criações não estarem ganhando nada com isso, né? E eu acho que isso é um momento muito delicado, porque eu acho que ainda não existe jurisprudência, ou essa jurisprudência está sendo formada, mas enquanto isso, eu acho que existe uma velocidade muito maior do progresso, da internet, de tudo isso, que engole qualquer tipo de tentativa de organização em relação a essas jurisprudências e essas coisas, para que hajam justiças em relação aos compositores, aos intérpretes, essa coisa toda. Porque, poxa, você compra um pão, para qualquer coisa na vida que você precise fazer, comprar um pão, você paga 30 centavos por um pãozinho, né? Por um pão francês. Por que você não vai pagar para baixar uma música, para ouvir uma música, seja quanto for, para o compositor? Afinal de contas, o cara criou aquilo ali e ele vive disso, né? Ele paga as contas dele, o IPTU, o gás, o telefone, com isso. Então, o que eu acho é que isso ainda está muito desigual, né? Isso eu acho que eu não vejo muita... por enquanto, nesse momento que você me pergunta, eu não vejo muita luz, não. Eu não tenho visto atitudes ou algum resultado de uma organização maior nesse sentido. Eu não consigo cantar uma música, obviamente, duas vezes da mesma maneira. Eu gosto muito de dividir. Aliás, eu não tinha comentado de uma cantora que é extremamente importante para mim, que é a Ellen Merrill. Para mim, é uma das pessoas que melhor divide e parece que ela não está dividindo. Eu digo para quem está estudando o trabalho dela, que é o meu caso, não para quem é um ouvinte, né? Mas, no caso, ela é uma pessoa que desliza
e ela faz divisões fantásticas. Por exemplo, o Mas Que Nada eu já gravei 4 vezes, o Samba de Verão já gravei 3, de formas completamente diferentes. E de acordo, obviamente, com as parcerias que você faz, com o grupo que você está, com o trio que você está, você muda completamente a intenção da música. Isso é óbvio, né? Porque você vai estar conversando, eu estou conversando com a bateria, estou conversando com harmonia, com piano, seja piano, guitarra. Então isso é indispensável, isso é uma coisa que é definitivo para você. Você não consegue fazer uma coisa igual, nem que eu quisesse, entendeu? Nem que eu quisesse. Aliás, até em gravação, a gente procura sempre gravar com a voz guia, entre aspas, valendo, porque eu tenho uma certa dificuldade depois de colocar até a voz em cima depois. Principalmente temas longos, como é que eu vou lembrar que ali atrás, ali adianta? Então, eu acho que a melhor coisa é quando o take é espontâneo e vão os dois juntos. Tipo, eu e Bertrame, que temos uma, por exemplo, eu e o Roberto Bertrame, que temos eu tenho assim adoro tocar com ele, eu acho que a gente tem um entrosamento muito grande, então eu não conseguiria gravar com o Bertrame e depois colocar a voz, entendeu? A gente sempre faz junto e vale o take que tiver bacana, por exemplo. Então vai variar muito da parceria que você está fazendo no palco ou no estúdio, né? Eu acho que tem diferença você gravar, eu acho que você tem a coisa da mídia, né, com essa coisa da facilidade de você ter Pro Tools, mesmo nos estúdios e tal, você ter uma boa mídia, mas mais do que nunca você ter um técnico que você respeita, que você respeita e que você conhece o trabalho dele e que ele conhece o seu trabalho que tem a ver com a sua sonoridade. Porque o que aconteceu também nisso tudo é que com essa democratização de que todo mundo pode ter um estúdio de casa, e eu acho isso super legal, ao mesmo tempo também o lixo aumentou muito em relação a essa coisa de produção e o fato de muita gente também não ter, como é que eu vou dizer, né, sem querer soar pretensioso, mas acho que você precisa ouvir muita música, muito produto, muito disco, para você criar uma referência sonora. O que você quer para o seu som, inclusive para essa coisa, para essa parte técnica que você está falando de, vamos dizer, de engenharia de som, de engenheiro, de gravação, mixagem. Então, às vezes, não adianta você fazer uma super gravação, que uma mixagem, uma masterização podem acabar com essa gravação que você fez. Então, mais do que nunca, é você ter uma pessoa que tem a ver esteticamente com o teu trabalho, com aquele trabalho, porque eu sou acho que uma pessoa, enfim, livre de conceitos. Agora, o mais importante é que nessa sonoridade que eu esteja trabalhando nesse momento, eu tenho uma pessoa que me entenda. Eu acho que mais do que você gravar fora, gravar no exterior, gravar no Brasil, gravar no Rio e São Paulo, é você poder ter uma pessoa que saque você e que possa também traduzir isso ali na fita, na máquina, e que aquilo também possa passar depois ali pro CD, né? É mais um componente. Tem você, tem um arranjador, tem um músico, tem um produtor e tem também o técnico de som, né? Eu acho que cada disco é um disco, é importante naquele momento. Eu acho que, no meu caso, acho que tem uma coisa de medida de voz que eu fui trabalhando muito mais. O fato até de você ter uma voz grande, às vezes é muito difícil de você administrar, porque até você saber que o menos é mais. Então, mas ao mesmo tempo tem a espontaneidade, a juventude, essa coisa toda dos meus primeiros discos, o próprio Rio Vermelho, que é um disco que eu adoro, e foi um divisor de águas na minha carreira. Esse disco eu tenho um carinho muito grande. Então, eu acho que cada disco é um filho, sim. É uma coisa completamente diferente. A intenção do disco é completamente diferente. Mas eu acho que em cada disco eu tenho, obviamente, as minhas faixas prediletas, né? Os meus momentos, os momentos que eu gosto mais, ou da composição, ou mesmo do resultado do meu trabalho, né? Da minha interpretação. Mas isso é muito relativo, não é porque é o último, não. Acho que cada disco eu tenho um xodózinho.
eu percebo diferenças, mas todos são legais à sua maneira, que nem as pessoas. Agora, é claro que alguns, por exemplo, quando eu fui fazer Finlândia, eu sabia que eu tinha um público um pouco mais, teoricamente, mais frio. Aliás, eu estava com medo que o público fosse frio demais. E ele só é um pouco mais formal, é diferente. E foi um concerto de 2 horas, 1 hora, intervalo de 20 minutos e mais 1 hora. E até tive, enfim, uma alegria de ter um grande, maior violonista finlandês, foi o convidado da noite do meu concerto, e foi uma coisa incrível, porque ele é um grande apreciador da música brasileira, o Jarkko Toivonen, adora Laurindo, adora Luiz Bonfá, Baden. Então, assim, foi uma noite memorável para mim. Mas eu estava com medo que fosse uma coisa formal demais ou fria, e não foi. Agora, o público que... Por exemplo, que esse ano eu tive a oportunidade de conviver muito mais, porque fiz o Nordeste inteiro, foi exatamente o Nordeste, Fortaleza, Aracaju, Maceió. Olha, é um público quentíssimo, como na Bahia também, São Paulo. Os públicos são diferentes. Teatro João Caetano aqui no Rio, é uma quentura diferente também, porque são pessoas que às vezes nem sempre podem pagar um outro lugar, né? Vamos dizer, ali é uma temporada popular e que é muito mais democrática, né? E acho que existe essa oportunidade das pessoas assistirem outros artistas, e foi uma experiência muito, muito rica para mim, porque eu acho que a gente fez um repertório de um nível incrível e tinha gente que ia todos os dias, assim, acho que tinha umas 20 pessoas que foram de segunda a sexta me assistir. Então, eu acho que as plateias são diferentes, com as suas particularidades, mas eu tenho que, assim, admitir para você que eu tenho pegado plateias extremamente quentes e muito curiosas no meu trabalho. O papel do produtor é um papel impressionantemente importante. Até eu acho que tem essa... eu adoro o fato de ter essa parceria com o Arnaldo de Soteiro, já há algum tempo, porque não só eu confio na competência dele, como eu confio em que ele realmente pensa no meu trabalho também. Ele não está querendo fazer um trabalho de produtor no meu disco, ele está querendo produzir o meu disco. É diferente. Então, acho que essa parceria é uma parceria super democrática, que tem dado frutos, assim, muito legais. O Arnaldo me apresentou a muita coisa bacana, muita música legal, e nisso eu sou extremamente grata a ele, sou sim. Para mim, é uma das pessoas que mais entende de jazz, e que soube, inclusive, acho que o Rio Vermelho já foi esse caminho, né? Foi quando eu procurei o Arnaldo para a gente trabalhar junto, porque essa coisa, inclusive, dessa sonoridade, vamos dizer, desse lado meu jazzístico, né, que eu tenho já desde pequena, que eu sempre ouvi, eu nunca soube como introduzir numa carreira de uma cantora brasileira morando no Brasil e fazendo seus discos. Então, eu acho que a gente tentou decodificar e achar um caminho para que fosse o meu som, para que isso virasse uma coisa que virasse uma coisa verdadeira, não fosse uma coisa, um cover, uma coisa falsa, mas que eu achasse o meu som. Então, nesse ponto, eu acho que o produtor é uma pessoa muito importante na vida de um artista. E, às vezes, eu acho que no Brasil, em algumas situações, o produtor não tem esse devido espaço, entendeu? Merecimento também. As pessoas, eu acho que nem sempre dão esse valor, porque, não, eu posso produzir. Não, eu acho que você tem que ter o olho ali de fora, assistindo, e uma pessoa de preferência que você respeite e confie, né? Que eu acho que eu tive sorte e continuo tendo, graças a Deus. Eu
acho que os prêmios, essa coisa da Downbeat, de ser a quarta melhor cantora, essa coisa toda, isso depende de tanta coisa, é o disco que você está lançando, é a gravadora, é mercado. E eu acho que os prêmios, o prêmio para mim verdadeiro, os prêmios que eu tive na minha vida, verdadeiros, foi eu poder ter a oportunidade de tocar com os meus maiores ídolos, com Antônio Carlos Jobim, com Luiz Bonfá, com Ron Carter, com Sadao Watanabe, com esses grandes músicos brasileiros, com Mário Castro Neves, Azimuth, Marcos Valle. Então, eu acho que é por aí. Eu não fico muito preocupada que o reconhecimento de lá ou de cá vai me trazer mais público. Eu acho que o público vem tão desarmado, ele vem tão querendo ou conhecer mais o trabalho, ou lembrar, ou ouvir de novo a música que ele comprou, que ele tem do disco. Não fico vendo por essa coisa de que o sucesso importado que você está querendo eventualmente dizer. Isso eventualmente pode até incitar curiosidade, óbvio que sim, mas eu acho que as pessoas, eu já consegui, eu acho que o fato de estar conseguindo viajar de uns anos para cá bastante, pelo Brasil todo, pela Bahia, pelo Nordeste, pelo Norte, né? Eu acabei fazendo Manaus, Amapá, Macapá, Rio Branco. Então, é o meu som que eu levo, né? Tem gente também que não sabe que eu sou premiada, que eu estou aqui, que eu estou ali no ranking. Acho que tem uma hora que isso não importa. Importa é o que você está mandando na hora, com quem você está tocando, né? Então, eu acho que isso é o mais importante para mim. Eu acho que é com quem eu convivi, com os músicos. Eu aprendi demais tocando com essas pessoas. Cantar menos, cantar mais. Foram com essas pessoas que eu acho que eu melhorei como cantora.